Olá, gente, bom dia. Eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Nós hoje vamos ter como pauta um assunto que tem tudo a ver com informação, formação de opinião, conscientização. Porque nós vamos falar de comunicação. Vamos bater papo com talvez o blogueiro mais acessado no extremo sul da Bahia. Por conhecermos a realidade do sul da Bahia, nós também instigamos essa ansiedade de ter conhecimentos mais amplos e por conta deste fato é que decidimos convidar para o nosso bate-papo de hoje o jornalista Carlos, ele que é do blog Bocão 69, o Bocão 64, né? 64, Bocão 64. E aí, olha que gafe. E aí o fato é que nós vamos estar hoje dissecando um pouco sobre esse assunto, né? Comunicação no extremo sul da Bahia, que foi onde nasceu a Bahia, né? Nós temos ali Cabralha, Porto Seguro, várias cidades que fazem parte da história deste país e do estado. E é claro que a história tem que ser contada. E hoje, com essa comunicação inovadora dos sites, dos blogs, a gente está vendo uma ampliação muito sistemática, cada vez mais crescente, da capacidade extraordinária do jornalista baiano, sul-baiano, em levar até aqueles que o acessam, que o assistem, que o leem, as informações, né, sobre tudo que está acontecendo naquele momento, naquele dia, enfim. E por conta deste fato é que nós vamos, a partir de agora, bater um papo com o Carlos, né, o Carlos Bocão, do blog Bocão 64. Carlos, querido, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você. Verdade que eu não posso deixar de aproveitar para falar um pouco do nosso trabalho. É isso. Nós sabemos, Carlos, que nós temos uma realidade onde os sites e os blogs vieram e ocuparam um espaço, muitas vezes até maior do que a própria televisão, rádio, jornais, as revistas, porque hoje nós temos informações até de que as redes sociais são preponderantes para um sucesso eleitoral de um presidente da República, de um governador. Você acha, dentro desses seus conhecimentos, que a rede social ela veio para ocupar espaço, para atropelar os outros veículos de comunicação ou para ser agregado a esse universo de informar as pessoas sobre os acontecimentos? Olha, as redes sociais são muito importantes hoje em dia e ela chegou na hora certa, porque ela leva a informação na hora, a informação exata naquele momento que acontece. Todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso às redes sociais e é uma informação mais rápida, mas não veio atropelar ninguém, porque a rede de informações oficiais, como TV e rádio, ela tem um papel super importante na sociedade, com seus horários determinados. Então, estamos agregando, são redes de informações que se agregam, que se juntam para poder levar informação tão preciosa para os nossos internautas e pessoas normais que assistem. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre o seu blog, né? O seu site, né? Que é o Bocão 64. Eu estive participando de uma coletiva de imprensa com a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, e naquela oportunidade, diante de muitos jornalistas, radialistas, blogueiros, ela tinha no mínimo 50, ela fez uma declaração que para mim foi surpreendente. Até aquele momento eu não tinha, né, aquela informação que é você ser o blogueiro de maior acesso no extremo sul da Bahia. Eu pensava que eram, enfim, alguns outros que são mais famosos aqui no sul da Bahia. Mas a informação que eu soube lá no extremo sul da Bahia é de que seu blog, e essa informação foi passada oficialmente pela prefeita de Eunápolis. E tenho certeza não deu essa declaração por relações de amizade contigo, porque ela inclusive deve ter mais estreitas relações de amizade com outros jornalistas, outros blogueiros. Ela deu informação que, segundo dados que ela apresentou, o Bocão 64 é o blog de maior acesso no extremo sul da Bahia. Como é que funciona? O que é que faz o seu blog ter mais acesso do que os demais? Como é o trabalho diário do Bocão 64? Em primeiro lugar, essa informação me pegou um pouco de surpresa, porque eu tinha certeza que nós temos uma boa audiência, uma ótima audiência, mas eu não tinha informação que seríamos, naquele momento, o site mais acessado. Me pegou de surpresa. Mas isso tudo é fruto de um trabalho de persistência, de garra, de luta. Eu trabalho com redes sociais,
E eu acho que qualquer jornalista, qualquer apresentador, qualquer blogueiro tem que ter acesso, tem que saber manipular as redes sociais. Então faço isso com prazer, com amor, há muitos anos, e a gente lutou muito para poder chegar ao número de audiência que a gente tem. Então, a prefeita naquele momento, ela tinha que ter contato com os jornalistas da região, e naturalmente ela contratou uma equipe de Salvador para fazer uma pesquisa, provavelmente deve ter sido de Salvador, para fazer uma pesquisa, e ela deu essa informação, e eu fiquei muito feliz, né? E a gente continua na luta. Tudo isso que você falou sobre como trabalhar os acessos, como fazer com que um blog seja bastante acessado, parece que é uma receita padrão. Todo mundo faz isso. Eu mesmo faço isso. Mas eu não devo ter 10% dos acessos que o seu blog tem. Então, qual é o pulo do gato? O que é que faz com que um blog tenha milhares, no seu caso, me parece que são mais de 300 mil de acessos diários, enfim. Como é que funciona isso aí? Olha, desculpe, já atrapalhei aqui. Eu não sei se é sorte ou se é trabalho, mas eu acho que os dois associados é a receita. Eu foco muito naquilo que o meu público gosta de ver. Então, cada blog, cada site, blog, site é a mesma coisa, ele tem uma linha de trabalho e ele vai percebendo qual é o assunto que tem mais audiência e ele tem que se esforçar mais para poder publicar aquele tipo de assunto. Então, o seu blog é política, você segue essa linha tradicional. O nosso trabalho tem política, tem saúde, tem crimes, acidentes, e ali a gente sabe mais ou menos o que é que o nosso internauta gosta e a gente foca mais naquele objetivo. Eu, acessando o seu blog, eu percebi que você tem um cuidado, e aí você falou sobre notícias relacionadas à polícia, acidentes de veículos, motos, e eu percebi que você tem um cuidado em não mostrar aquelas cenas que chocam, que normalmente é o que faz com que o acesso seja aumentado. Você tem preocupação em relação a esse zelo, a não chocar o internauta? Como é que você trabalha isso? É uma coisa muito propositiva do seu blog ou você percebe que desta forma você qualifica melhor o seu público? Bom, esse é um assunto meio polêmico, porque toda a imprensa no passado mostrava cenas hoje consideradas dantescas, vamos dizer assim. Eu me lembro que tinha uma revista famosa, eu não me lembro o nome da revista, que mostrou uma cena de morte na África, um rapaz sendo queimado vivo. Eu me lembro que eram 3 imagens, inclusive focando o rosto dele. As coisas mudaram, hoje as pessoas têm esse cuidado. O Bocão 64 seguiu a tradição de outros grandes sites da região, que mostrava acidentes ao vivo, mostrava praticamente tudo. Hoje, de um tempo para cá, nós começamos a borrar as imagens, porque no início, há alguns anos atrás, não havia essa preocupação geral em todos os sites. Mas, ultimamente, a gente tem essa preocupação de borrar o rosto, borrar algumas imagens, mostrar só o máximo que possa mostrar, mas sem constranger demais. É uma preocupação de todos os sites e a gente está seguindo essa linha atualmente. O seu blog ele tem uma característica que não o limita no território de Eunápolis. O seu blog é de Eunápolis. Eu vejo que você tem notícia de Itagimirim, de Guaratinga, de Porto Seguro, de Prado, enfim, inclusive aqui do sul da Bahia. Você também faz cobertura quase que diariamente, de assuntos ligados a Itabuna e Ilhéus, sobretudo. Essa equipe, que roda a Bahia, essa equipe que fazem parte do seu blog, é uma equipe atenta aos acontecimentos também generalizados, ou seja, não se atém exclusivamente ao que acontece em Eunápolis? É uma pergunta importante, porque quando eu criei o Bocão 64, eu pensei assim, eu quero um site que fale do Brasil, quero um site para ser visto pelo Brasil. É um trabalho muito difícil para a gente conseguir chegar a esse nível. E felizmente o Bocão 64 ele é acessado em praticamente toda a Bahia, tem internautas do Brasil inteiro, não é um site extraordinário, que tem milhões, não. É um site que alcança o país inteiro, com algumas limitações, é claro.
E a nossa equipe tem a preocupação de mostrar assuntos pertinentes ao tipo de notícia que a gente publica. Então tem um problema grave lá no oeste da Bahia, a gente vê isso aí e publica. Tem um problema em Salvador, tem uma coisa que aconteceu aqui em Itabuna, no Ilhéus, que seja de importância. A gente vai selecionando aquilo que tem maior importância, que tem mais interesse, que possa despertar mais interesse dos nossos internautas. E hoje, qual é a realidade do blog a nível quantitativo de acesso? Olha, em outubro de 2021, o Bocão 64 comemorava 11 milhões de visualizações em 8 anos, menos de 8 anos de existência. Na verdade, é isso aí. E nós fizemos um movimento lá na Câmara de Vereadores, agradecendo de uma maneira assim generosa ao público. A gente homenageou personalidades importantes de toda a região, inclusive gente daqui de Itabuna. Hoje o blog está com quase 17 milhões, ou seja, nós tivemos do ano passado para cá, de outubro do ano passado para cá, mais de 5 milhões de visualizações. Esses fatos são facilmente verificados. É só pegar a matéria daquele outubro do ano passado e ver hoje o número do site que está lá. Hoje estamos com quase 17 milhões. Então, eu me sinto gratificado. Deus tem ajudado bastante o nosso pessoal, o nosso trabalho, e a gente está tentando melhorar cada vez mais, né? Eu tenho um blog do Val Cabral que ele tem assim, uma média de 1.300 acessos por dia. Tem dia que eu vou para mais de 5.000, mas eu nunca tenho menos de 1.000 acessos por dia. No seu caso, que é muito mais, pelo menos eu já percebi isso, qual é a média diária de acesso do Bocão 64? Há 3 dias atrás tivemos 17 mil visualizações. Ontem tivemos aproximadamente 8 mil visualizações. Então a média seria 8 mil visualizações por dia, que dá uma média daria o quê? Quase 300 mil por mês. Mas já tivemos mais de 500 mil visualizações, e você, pela nossa amizade, você já viu o meu site aberto, a página administrativa do site aberto, você chegou a verificar isso pessoalmente. Eu percebo, você era cantor, né? Você tinha banda, você tinha outras atividades, mas parece que hoje você está exclusivamente trabalhando com site, né? Com blog. Você dá dinheiro hoje, setor de blog? O site tem que dar dinheiro. Mas, quando eu era músico, eu ganhava muito mais dinheiro. Porque na época que eu era bonitão, que eu tinha cabelo ainda e tal, eu fazia sucesso. E a gente tocava bastante na Bahia inteira. Só que a música mudou muito. Hoje a música que rola mais, que está no momento, é mais focado para a juventude. E quem frequenta shows são as pessoas jovens. Então, o Brasil tem essa característica. O artista mais velho, inclusive os mais famosos, não fazem mais sucesso. Eu vi Agnaldo Timóteo um dos maiores cantores do mundo, numa praça no Rio de Janeiro, com a picape vendendo CDs. Existem outros exemplos que estão, infelizmente, distanciados da mídia, porque é uma mania, é uma cultura do povo brasileiro. Então eu fui músico, fiz sucesso, gostei, passou a fase, hoje eu me dedico exclusivamente ao jornalismo. Já que a gente toca nesse assunto, e aí como você é comunicador, acabam as pautas, né, não obedecendo uma disciplina, uma ordem, e normalmente a gente faz comunicação sem pauta, a gente vai ao sabor da primeira resposta, e as perguntas subsequentes, ela decorre justamente de assuntos que são circunstanciais, como é o caso que está acontecendo agora. Nós começamos a falar de comunicação, mas como o Carlos também é músico, já tocou muito Bahia fora, a gente quer entrar nessa seara, porque eu tive recentemente alguns debates relacionados aos festejos juninos. Inclusive, o Nápoles tem talvez uma das melhores festas de São Pedro do país, que é o Pedrão, e que tem uma disputa com Itabuna. Itabuna faz o Itapedrão e o Eunápolis faz o Pedrão. Ambas as festas são gigantescas, mas ambas as festas trazem músicos que não são tradicionais do forró, o que me deixa muito contrariado. Eu tinha, antigamente, Carlos, uma visitação anual. Eu ia para o Baitaba. Baitaba fazia o forró do Pitu.
E era muito legal eu fazer. Mas a última vez que eu fui, isso tem uns 7 a 8 anos, deixei de ir, porque eu vi lá, nesse evento, músicos de rock, rock metal, heavy metal, o Axé Music, o Arrocha estava incipiente na época, mas já estava lá assim, na grade de programação. Vi muitas música de carnaval, e já no final, parece que no quarto dia, foi que um pouquinho já no final da festa, foi tocar uma banda de forró. E eu saí tão contrariado de lá que nunca mais voltei para o Forró do Pitu em Ubaitaba. Porque eu me desloquei de Itabuna para Ubaitaba para assistir forró, né? Para brincar o forró. Chego lá, eu vejo rock, eu vejo MPB, eu vejo Axé Music, músicas carnavalescas. Não gostei. Mas eu vi isso também em Eunápolis, vi aqui em Itabuna, cantores que não têm absolutamente nada a ver com forró. E aí, quando eu faço a crítica, os promotores dos eventos dizem que cantores como Léo Santana, como Gustavo Lima, Inara e não sei das quantas, vários cantores que são até famosos nacionalmente, Amado Batista, eles entram na programação como forma de atrair o público. Mas, numa festa de forró, se você bota, por exemplo, o Lordão, eu vou dar 3 exemplos daqui de Itabuna. Se você bota Vera Cruz, se você bota Cacau com Leite ou Lordão, você não precisa de Gustavo Lima. Por quê? É claro que são públicos aparentemente distintos, mas eu não tenho dúvida que um forró animado musicalmente pelo Cacau com Leite, pelo Vera Cruz ou pelo Lordão, o público vai ser igual. Se Gustavo Lima bota 60 mil pessoas num evento de rua, num festival de música, coisa parecida, mas no São João ou no São Pedro, o Lordão bota público igual, porque as pessoas não vão tanto pela atração. É claro que a atração é mais um atrativo, é mais um estímulo da pessoa participar. Mas é uma festa característica do forró e que, infelizmente, tem perdido, né, espaços para músicas que não são do forró. Né? E o que é que você, como músico também, como comunicador, analisa sobre esses apelos, né, essas coisas que estão acontecendo em promoções de festas juninas? Olha, eu penso exatamente igual a você. Porque, primeiro, eu acho uma falta de respeito muito grande de qualquer cidade que promova uma festa junina ou carnaval e não contratar os músicos regionais. Teve uma banda famosa que, eu esqueci o nome, é lá de São Paulo, aquele negócio esqueci o nome. E essa banda, que tinha aquele japonesinho que morreram no acidente de avião. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Eles fizeram um desabafo muito grande numa festa, num espaço que eles tentaram cantar antes da fama e foram rechaçados, foram escorraçados de lá. E depois de famosos voltaram lá, ele fez um desabafo muito importante. Tudo é questão de cultura e questão de persistência. Se a festa de São João, a prefeitura tem que focar no São João, porque aí vai acostumar o público. No próximo, o povo já vai sabendo que é festa de São João. É uma questão de costume. Aí essa história de que tem que trazer um cantor famoso para levar o dinheiro da cidade, para poder deixar a cidade, entre aspas, mais pobre e deixar os artistas locais a ver navios, eu acho isso um absurdo. Então, se é festa de São João, que bote só cantores de forró, porque vai o público. Pode ser que muita gente não vá, porque não tem grandes atrações famosas, mas com o passar do tempo, as pessoas vão entender perfeitamente o motivo disso aí. Quando é festa de carnaval, que se coloque bandas de carnaval. Eu acho ridículo, numa festa de São João, colocar sertanejo, colocar axé, né? Nós temos grandes músicos de axé na Bahia, famosos, que tem o seu carnaval para tocar, tem as micaretas e vai ocupar o espaço do São João, dos artistas regionais que vivem do São João. Eu acho isso simplesmente ridículo. Eu acho que as prefeituras deveriam pensar muito mais nesse assunto. E também tem um aspecto que eu acho temeroso, é quando você vai para o centro da cidade com uma promoção com grandes atrações nacionais, musicais, você não atrai somente o público da cidade, né? Você tem ali em um espaço para 60 mil pessoas, você tem no mínimo 20 mil pessoas de fora, o que acaba sendo também
um fomento para o comércio local, porque as pessoas se deslocam para ali eles vão beber, vão se alimentar, enfim, às vezes até se hospedar. Não deixa de ser uma coisa que fomenta o comércio, é um fato, comércio e serviços. Mas há um preço muito, muito grande de investimento para esse tipo de atração. Todavia, não vão só coisas boas, vão coisas ruins também, né? Vão assaltantes, vão lanceiros, vão ladrões, enfim, vai toda uma espécie de gente que nem sempre é bem-vinda em eventos. Então nós temos também uma situação de insegurança. E o mundo está atravessando momentos desarmoniosos, as pessoas estão muito conflitantes. E eventos, infelizmente, acontecem com essa vulnerabilidade. Então a prefeitura, além de gastar com as grandes atrações, acabam também tendo que gastar com a segurança de quem visita a cidade. Então é um outro ponto que eu acho importante ser abordado. Mas você acaba também tocando no assunto que tem muito a ver. Às vezes o músico da cidade, muito bom, quando você citou o caso aí dos Mamonas Assassinas, no episódio em que ele foi quase que expulso de uma programação, nós temos situações aqui de pessoas que precisam de contribuição do Estado, né, do governo, numa vitrine para se apresentar. Eu me lembro, viu, Tigrão, eu já até abordei esse assunto aqui, eu frequentava um bar chamado 33, na Pituba, em Salvador. Morei em Salvador 2 anos e eu, eventualmente, às sextas-feiras, estava nesse bar. E um ano depois eu vi que a cantora, que toda sexta tocava voz e violão naquele bar, 33, ela estava em cima de um trio do Pai Mendonça, fazendo carnaval, um período de carnaval, mas não no circuito do carnaval. E depois, uns 2 ou 3 anos depois, ela despontou para o país, né, que foi Daniela Mercury. Ela começou com em barzinho, e eu testemunhei isso. Então, muitas vezes, nós temos as Danielas Mercury aí na periferia, nos bairros, precisando somente de um trio, precisando de uma oportunidade para se apresentar e se notabilizar. E é justamente no momento de realização de eventos públicos, como Pedrão, Itapedrão, que essas oportunidades surgem. E você, como músico, você percebeu no seu período de artista que havia esse tipo de procedimento, ou seja, as prefeituras, os governos apoiavam mais do que nos tempos atuais? Olha, infelizmente, essa é uma realidade. Nenhum grande artista surge do nada, ele surge através de uma programação local que vai mostrá-lo a um determinado público e esse espaço vai crescendo até ele despontar. O Brasil tem 206, 207, talvez 210 milhões de habitantes. Eu acredito que tenha mais de 10 milhões de artistas melhores, cantores no caso, melhores do que os que estão aparecendo nas mídias. Então existe um filtro. Um artista precisa ter talento, sorte, produção e oportunidades. Quando as prefeituras não dão essa oportunidade, é como se fosse um tapa na cara do artista. Eu passei muito por isso quando eu cantava, porque eu chegava nas festas, eu lutava para apresentar no Pedrão, por exemplo. Eu tinha banda bacana, tinha grandes músicos, e eu e outros grandes artistas locais não tivemos essa oportunidade. Então eu acho que as prefeituras deviam valorizar mais esses artistas, inclusive valorizar financeiramente, né? Porque um show de um Pedrão, um grande São João o São Pedro de Itabunas e outra cidade, valorizando financeiramente o artista, ele vai ter condição de produzir o trabalho dele por fora e investir no trabalho dele por fora. Porque com o dinheiro na mão, o artista faz uma gravação bacana, grava músicas com qualidade, ele vai ter condição de fazer o seu CDzinho para entregar para as pessoas, vai fazer o seu DVD. Então, quando a prefeitura não dá oportunidade e quando dá, não valoriza financeiramente, como precisa, isso aí, meu amigo, é uma das maiores frustrações para qualquer artista. Tigrão, nós temos aqui em Itabuna artistas, assim, muito bons de palco, né? Além de banda, como eu já citei, nós temos a banda Lordão, nós temos Cacau com Leite, Vera Cruz, James, John Kelso, Romântico, nós temos Elimark, nós temos vários artistas aqui e que são conhecidos na Bahia e no Brasil. Em Eunápolis também tem grandes artistas, né? Nós temos, por exemplo, eu me lembro aqui aquele me dê um Tonho que eu te dou 2 contos, como é o nome dele? O Arriba Saia.
Tem também o Sapatilha 34, se não me engano. 37. 37. Tem Cris Lima, né? A cantora Cris Lima. Tem aquela Paula... Renata Barbosa Rocha, coisa assim. Também o Nápoles é um celeiro de bons músicos, né, Tigrão? E o Nápoles tem grandes músicos. No passado foi considerado um celeiro de músicos. Inclusive os grandes artistas baianos sempre falaram sobre esse assunto. Só que com o passar do tempo vai criando uma certa barreira e os artistas vão se retraindo mais. Exatamente pelo motivo que eu te falei, a falta de oportunidade, né? Já que falamos de Eunápolis, para encerrar esse nosso bate-papo, Eunápolis é uma cidade extremamente agradável, né? Eu agora, recentemente, vivi um pouco mais de 4 anos lá. Inclusive, Eunápolis talvez seja a única média e grande cidade do norte e nordeste do Brasil que não tem favela, né? Favela em Eunápolis somente é uma Copa de futebol, Copa das Favelas, mas quem participa é o Pequi, é o Central, que são bairros, primeiro que não são de periferia, né? Não podem ser considerados bairros de periferia, são bairros muito próximos do centro. O centro de Eunápolis é um centro muito vasto, obedecendo ali o Gusmão, vários bairros que se misturam no centro, assim como também aqui em Itabuna, Pontalzinho, Conceição, são bairros tão próximos do centro que se você alargar um pouquinho a geografia do centro, você vai ver que esses bairros também são centrais, como é o que acontece lá em Eunápolis. Mas não tem favela, ou seja, Eunápolis é uma cidade sui generis. Você aqui em Itabuna, é possível você comprar um terreno até por R$2.000. Lá em Eunápolis, se você não tiver R$200 mil, você não compra terreno na periferia de Eunápolis. Não tem favela em Eunápolis. É uma cidade quase que plana, uma cidade muito agradável, bonita. A estrutura de governo é tão assim, diferenciada quando comparada a, por exemplo, Ilhéus e Itabuna, que eu vou citar somente a questão da rede escolar municipal. Lá existem 13 escolas municipais, de todas que estão lá, e tem ginásio coberto. Aqui em Itabuna só tem 2 escolas com ginásio coberto, só 2. E a estrutura é muito... As praças são mais qualificadas, enfim. Eunápolis dá um show em muitas cidades da Bahia. E eu gostei muito de Eunápolis, gostei muito. Eu também sou apaixonado por Eunápolis, né? Porque eu tenho aqui uma coisa com Itabuna que, sabe... mesmo morando em Eunápolis, quase todo final de semana eu estava em Itabuna. Mas assim, tipo, não me desvencilhei de Eunápolis. Quase todo final de semana eu estou lá, porque eu fiz o caminho inverso agora. Mas Eunápolis é uma cidade muito agradável, né, Bocão? Olha, em primeiro lugar, Eunápolis tem essas características porque foi uma cidade que foram feitos loteamentos em todas as direções. É uma cidade plana, acho que 90% da cidade é plana, e foram feitos esses loteamentos, né, dos chamados bairros de periferia, que na verdade não é periferia, é tudo agrupado. O maior problema de Eunápolis é exatamente o centro da cidade, onde começou, porque no início de tudo, algumas ruas foram mal estruturadas, mas são poucas. Então é uma cidade realmente agradável, as pessoas que moram na periferia têm seus terrenões, né? Eu tive uma casa num bairro mais distante do centro que tinha 2 pés de café que me davam um saco de café por ano. Então, e nas grandes cidades, em outras cidades baianas do país, as chamadas periferias ou favelas são construídas em morros, né? E é que dá a característica de favela. E quando as bases, as famílias mais humildes moram um pouco afastadas numa cidade como Eunápolis, com a cidade plana, então você não pode falar em favela porque os terrenos são enormes, as pessoas constroem suas casinhas, mas são tudo bacaninha, né? A diferença da favela em si para uma situação de Eunápolis é essa, são os morros que são chamados popularmente, né, de favela. Eu acho errado, inclusive, isso aí. Uma coisa que eu quero testemunhar de Eunápolis tem um distrito chamado Colônia, fica a 6 quilômetros do centro da cidade. E quando eu cheguei em Eunápolis, há 4 anos e poucos meses atrás, eu visitava a Colônia, até porque eu tenho vários amigos lá na Colônia. É um lugar rural, mas muito legal. Sobretudo no final de semana, lá eu vou sempre ao Rio do Peixe e tenho que passar pela Colônia, né? Eu e minha esposa, a gente eventualmente, aos finais de semana, estávamos ali no Rio do Peixe, um lugar muito agradável. Eu gosto de tomar banho de rio e eventualmente a gente tinha que passar por Colônia. E uma coisa foi que eu percebi, de 4 anos, houve um desenvolvimento vertiginoso no espaço que liga Colônia a Eunápolis.
uns 4 ou 5 condomínios foram criados naquele espaço, casas, mansões na verdade, o que caracteriza isso que a gente está falando de que a periferia de Eunápolis é uma periferia de classe média alta. E a gente viu acentuadamente o crescimento de Eunápolis nesses 4 anos. Só que também nesse mesmo período, quando você sai de Eunápolis para Porto Seguro, na periferia você vê também desenvolver construções de mansões enormes, com a tendência de crescimento vertiginoso. E quando você sai de Eunápolis para Itagimirim ou para Itabuna, a realidade não é diferente. Mas se você sair de Eunápolis para Itabela, aí o crescimento também é visível. Você vê que os 4 pontos cardeais de Eunápolis estão em processo acentuado de desenvolvimento, o que me faz suspeitar que daqui a 10 anos Eunápolis vai estar maior do que Itabuna. É um sonho, né? É um sonho. A gente espera que a cidade cresça realmente com esse processo de desenvolvimento muito grande. Em relação às mansões, às casas bacanas, é porque lá na nossa cidade as pessoas não veem diferença entre pobre e rico. O cara que tem um pouco mais de dinheiro faz uma casa bacana próximo de casas humildes, né? Então os bairros se misturam e assim vai alcançando os objetivos, que é o crescimento que está acontecendo lá. Valeu, Carlos. Carlos, muito obrigado aí por sua participação conosco aqui. Parabéns aí pelo seu blog Bocão 64. Sucesso aí na sua caminhada na comunicação. E estamos aqui sempre à disposição de mais notícias que você possa nos enviar. Muito obrigado pela oportunidade. Quero pedir ao público, acessem o bocão64.com. É um site que tem de tudo, notícias variadas, política, saúde, crimes, acidentes, coisas de todos os tipos, né? O site está lá à disposição e a gente conta com a presença de vocês nos acompanhando. Muito obrigado. É isso aí. Olha, gente, a gente vai permanecer falando de comunicação porque logo depois do comercial a gente vai entrevistar uma mulher vitoriosa, uma mulher que leva a comunicação a sério, já está há 3 décadas nessa caminhada e ela acaba também sendo uma referência de empoderamento feminino. Ela fomenta aqui o empreendedorismo do gênero feminino e tem se notabilizado por essa inserção na sociedade itabunense. Estou me referindo à proprietária da revista Vitória, a simpática Vitorinha, com quem a gente vai bater um papo logo depois dos comerciais, que é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.